Olá, bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo a esse conteúdo com reflexões. Se você não me conhece, meu nome é Roberta, muito prazer. E esse canal aqui se propõe a te levar e a me levar, nós refletirmos um pouquinho, nem que seja, sobre a nossa vida, pequenas coisas do dia a dia, que às vezes a gente acha que é bobagem, mas que impactam e muito na nossa história, na nossa vida. E esse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a nossa boca, a nossa língua, como a gente usa as nossas palavras. Você já ouviu falar aquela frase que diz assim, que há poder nas palavras? Isso não é algo somente, muito pelo contrário, não é algo supersticioso, não é algo de energia, mas é algo espiritual. Ao meu ver, é algo espiritual. Se você crê que Deus é o Criador dos céus e da terra, e você crê na palavra de Deus que diz que Deus, com a sua boca, né, com a sua palavra, deu ordem e criou tudo que existe, tudo que vemos. Inclusive nós fomos criados pela palavra do Senhor, pelo manifestar verbalmente, né, as palavras de Deus. Então, não seria o contrário, não seria diferente para nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que a gente também carrega aí muito poder, muita responsabilidade com as nossas palavras. Pensando um pouquinho sobre isso, como a gente pode tropeçar no dia a dia, não é mesmo? Se a gente fica pensando na nossa vida, como é fácil deslizar nisso. E nós cometemos um pecado quando a gente murmura com as nossas palavras, com a nossa boca, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente reclama de qualquer coisa na nossa vida, às vezes coisas sutis. Vou dar um exemplo, que acontece às vezes, né, com as mães. Quem sabe o seu filho está frequentando uma escola particular e você conheça outras mães aí que de vez em quando se encontram e falam: ai meu Deus, como tá caro, como subiu, ou isso ou aquilo, aconteceu tal coisa na escola, ai não estou satisfeito com a escola, né? Ou então numa fila, né? Hoje em dia a gente já não paga mais conta em banco, a maioria de nós não pagamos em conta em banco, a gente paga ali no aplicativo, no celular. Mas como é comum até no supermercado, ai como tá demorado, ai como tá frio, ai como tá calor, tudo a gente murmura, tudo a gente reclama. Se a gente tá empregado, se a gente tá num trabalho, a gente fala: ai tô cansado, ai o meu colega de trabalho isso, ai meu chefe aquilo. E aí, se a gente está desempregado, a gente murmura com razão, né? Mas é só uma força de expressão, porque a gente nunca tem razão em estar murmurando. A gente deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo as mais desafiantes. A gente precisa enxergar a bondade, o amor, o cuidado de Deus em cada fase da nossa vida, porque a gente também vai passar por situações difíceis. Não é que a gente vai tapar os olhos e dizer: não, essa escola é perfeita, não tem problemas. Mas se a gente identifica algum problema, a gente precisa ser mais resolutivo, ir direto à fonte ali para resolver aquele problema, para conversar de forma civilizada, não ficar ali criando um clima, né, de crítica com as outras pessoas, com os outros pais. Procurar enxergar o lado positivo das coisas, tanto de algo que oferece um serviço para nós, né? Por exemplo, uma escola, um supermercado, enfim, qualquer lugar que esteja aí no seu contexto de vida. Ou uma relação, um relacionamento. É tão mais fácil a gente identificar os pontos negativos, né? E aqui eu me coloco nisso, né? Eu me coloco nessa questão de que todos nós, eu inclusive, preciso vigiar muito esse aspecto na minha vida. A gente precisa sempre olhar o lado positivo com gratidão, dando glórias a Deus por tudo na nossa vida, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Às vezes são pessoas
mais desafiadoras na convivência, mas a gente é chamado a amar, a ter compaixão, a ter paciência. E vamos pensar um lado prático da situação. O que acarreta para nós, de forma prática, a gente ficar reclamando e murmurando? Se a gente não pensar nada disso, se a gente não pensar assim, eu acho que murmurar é um pecado, porque é um pecado, né? Vai desagradar a Deus, vai entristecer o coração de Deus, essa atitude na minha vida. Isso é fato, é um pecado, não é algo que agrada a Deus, a gente ficar reclamando, murmurando ou falando mal dos outros. Mas vamos pensar um lado prático para nós. O que impacta se a gente tiver uma vida, a gente caminhar nesse mundo, uma vida sempre reclamando, sempre olhando as coisas com um ponto negativo? Bom, em primeiro lugar, a gente pode até não perceber, mas a gente vai dar um cansaço nas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque se é uma pessoa que não costuma ficar reclamando, vai dizer, meu Deus, lá vem o fulaninho lá reclamando da vida. Que difícil que é conviver com essa pessoa, é um peso. E realmente se torna um peso, uma pessoa que fica sempre reclamando, sempre murmurando, vendo o lado negativo das coisas. Outra coisa, provavelmente você vai atrair para sua vida reclamões, porque as pessoas tendem a se aproximar com hábitos, pessoas que se identificam, enfim. Então, você vai formar ali o seu grupinho de reclamões e ali vai ficar normal. Você vai achar que tá tudo bem, tá tudo normal agir assim, porque é muito mais fácil a gente ser influenciado pelo negativo. É muito mais fácil a gente ir na onda. Daqui a pouco uma pessoa convive com você e nem é de reclamar. Mas se ela não vigia, ela vai ficar parecida com você. Aí pronto, formou ali o grupinho dos reclamões. E isso torna um peso para a vida, isso torna um peso nos relacionamentos. Também uma coisa que afeta muito é que isso mina a ambição na vida da gente. Ou mina aquela perspectiva de coisas boas. Porque a gente começa a olhar a vida só com viés negativo. Parece que não vai acontecer nada de bom. A gente pensa, pronto, essa escola tá ruim, isso é ruim mesmo. E a gente acaba profetizando com a nossa boca. Daqui a pouco, uma escola que até é legal, a gente tira o filho porque a gente só consegue ver coisa ruim. Ou a gente começa a falar mal da nossa casa ou das coisas que a gente tem. Aí, pronto, a gente não cuida. Não cuida do que a gente tem, que às vezes é coisa simples, é coisa que não é perfeita, mas a gente não tem um zelo, um cuidado com aquilo e a gente acaba perdendo, acaba estragando por desleixo, por descuido, ou um relacionamento. Quem é que aguenta ficar com uma pessoa que está sempre reclamando, apontando defeitos? A gente acaba perdendo. Se a gente não se separar ali daquela relação, se não houver um divórcio, uma separação, vai haver um distanciamento emocional, com certeza, cada um para o seu lado, porque não tem como aquele casal estar bem entrosado e aproveitar a vida e curtir a vida se a gente está sempre murmurando e reclamando. Então, isso são coisas que parecem, como eu disse no início desse vídeo, parecem coisas simples, banais, né? Parece que não tem importância a gente pensar sobre isso, mas muito pelo contrário. Tem muita importância a gente pensar, avaliar, questionar, se autoexaminar como estamos usando as nossas palavras, como estamos usando a nossa boca, a nossa língua. E olha só que legal, na Bíblia tem um trecho no livro de Tiago, no capítulo 3, que o subtítulo vai direto ao ponto, fala o seguinte, o domínio sobre a língua. Como é difícil a gente dominar a nossa língua. Todos nós temos esse desafio. O desafio de ter a sabedoria com as palavras, o desafio de vigiar aí. Se encostar uma pessoa murmuradora do nosso lado, a gente não ir na onda, na maré, porque é muito fácil a gente ir na onda. A pessoa dá uma reclamada, a gente vai lá e reclama.
Então, como é melhor, como vai ser mais benéfico tanto para nós como para a pessoa, se a pessoa vier com uma fala negativa, a gente mostrar para ela o lado positivo. Por exemplo, vou dar o exemplo aí da escola. Gruda aí uma mãe, né, um familiar, um pai, uma mãe falando mal que a escola tá cara. Aí você pode dizer o seguinte: graças a Deus a gente tem a condição de pagar, e que escola maravilhosa. Essa escola é maravilhosa. Não existe lugar perfeito, né? Não existe escola perfeita, mas vale a pena investir, é investimento. Então a gente sempre pode apontar o lado positivo. Ai, que não para de chover. Ah, mas que bom que tá chovendo. Que bom, né? Que ruim se tivesse um clima seco, que se não tivesse aí água, né, chuva para molhar as plantas, enfim. Ah, que tá muito sol, que tá muito calor. Ah, mas que bom, é tão bom o sol, né? A gente pode sair pra rua, aproveitar, passear. Então, olha como tudo na vida a gente pode tentar ver o lado bom. E não é a gente ser bobo, iludido, né? Mundo de Bob, não é isso. Mas como vimos aqui nesse vídeo, é tão melhor, é muito mais benéfico, é tão útil para a nossa vida, inclusive para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, a gente olhar as coisas sempre com viés positivo, dando glórias a Deus, dando graças a Deus por cada situação, até mesmo pelos desafios. E eu vou deixar aqui no subtítulo, aliás, na descrição desse vídeo, eu vou deixar esse trecho da Bíblia para você fazer a sua reflexão no livro de Tiago, capítulo 3. Todo o capítulo vem falando sobre o domínio sobre a nossa língua. Eu vou ler para nós o versículo 9, mas eu te encorajo a ler quando você puder aí, faça um empenho para você fazer a sua reflexão e ler na sua Bíblia, ou ler no Google, ou compra uma Bíblia para você. A Bíblia contém muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Diz o seguinte, o versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então aqui nesse livro vem dando instruções, né? Tiago vem falando sobre isso, dando instruções como a gente proceder, como a gente utilizar a nossa língua, como a gente pensar sobre isso, como a gente está pensando, será que a gente está indo na igreja lá, louvando a Deus, cantando, e aí a gente sai ali daquele ambiente e é tão fácil a gente murmurar, é tão fácil a gente criticar uma pessoa, é tão fácil a gente falar mal até mesmo daquele ambiente. Então, nós precisamos muito, todos nós precisamos vigiar esse pequeno órgão no nosso corpo, né? Mas que muitas vezes acaba, por nós não sabermos utilizar bem a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras, acaba nos colocando em muitos apuros na vida. Então, fica com essa reflexão, espero que seja útil para você. Passe para mais pessoas, dá o teu like, interage aqui nesse vídeo. Abraço e até o próximo.